Aí, eis a grande questão, pessoal. O que vocês têm que entender? Uma coisa bem simples. Comida mexe com o sistema neuroendócrino, neuroreprodutor. E, realmente, quando tem mais abundância de comida, e mais comida densa, né, calórica, proteica, etc., isso com certeza estimula os hormônios sexuais. É por isso que as crianças hoje estão vindo sendo adolescentes precocemente. A gente vê isso. Exato. E a gente vê, tipo assim, no caso clássico, né? Casou e engordou. Né? Porque tem aquela mudança do sistema dopaminérgico, começa a influenciar na questão da alimentação também influencia novamente na questão da sexualidade, dos hormônios sexuais, e aí começa que a gente chama balaio de gato, né? Uma coisa atrapalhando a outra e atrapalha toda a questão do corpo. Que eu quero que você comente isso também, mas Gandhi tinha muitas citações muito interessantes, né? Não só ele tentou viver de frutas e jejuava em prol da paz, etc., que eu acho que isso tudo tem correlação com um melhor comportamento. E uma das coisas que ele falava é que sem um rígido controle do paladar, você não consegue ter um controle das suas emoções, do seu comportamento, né? E que um rígido controle do paladar levava a um paladar genuíno, etc., o jejum, a purificação. E eu vivi 22 anos de comida cozida, industrializada, muita proteína animal, etc. Já são quase 20 anos frugívoro. E eu me sinto muito mais puro em todo tipo de emoção. Não sou perfeito, nem de longe, tenho meus erros, etc., mas eu me sinto diferente do que eu era. Então, o que eu quero dizer com isso uma das questões do comportamento mais animalesco, mais irracional, etc., eu acho, sou nutricionista e vão falar, tudo, Eduardo, correlaciona a comida, ou qualquer coisa do gênero. Mas, por exemplo, tem um estudo muito interessante, que eu tenho uma palestra no TED Talks, que eu cito, que foi testado em macacos colubos, né, no meio da selva. Aí tem épocas que tem mais frutas, tem fruta mais disponível, tem épocas que não tem frutas e eles fazem o quê? A gente chama na primatologia de fallback foods, alimentos que caem para trás. Ou seja, quando não tem, digamos, todo mundo gosta muito de manga ou melancia. Quando não tem manga e melancia, você vai comer alface. Você vai comer cenoura. Ninguém vai dizer que cenoura crua é mais gostoso que manga e melancia, né? Convenhamos. Qualquer um que já comeu ali do pé, madurinho, etc., sabe o que eu estou falando. Então, o que acontece? Quando eles caem para trás com um alimento uma planta proteica. Eles se tornam mais agressivos e dominantes, e até mesmo sexuais, quando eles estão comendo essa planta mais proteica. Quando eles estão comendo mais fruta, eles se tornam mais dóceis. Então, são 20 anos estudando a literatura médica científica, estudando a biologia, estudando primatologia e até mesmo vendo em mim, em outras pessoas perto, que adotam uma dieta frugívora, que seria literalmente a dieta do Éden. Por isso que eu tenho um nome do meu livro principal, se chama Dieta do Éden. Porque, literalmente, eu acho que influencia drasticamente por causa da redução calórica, proteica, ligando os mecanismos de jejum, etc. Eu acho que transforma a gente mais controlado, mais empático e, obviamente, nossa capacidade reprodutora é mais prolongada ao longo da vida, mas a gente fica um pouco menos frenético por sexo, que eu vejo pela minha experiência pessoal. Isso também tem muita coisa que a gente vai tendo nossa própria interpretação de acordo com a nossa visão empírica e o conhecimento da literatura que vai surgindo cada vez mais. Mas o jejum é uma coisa tão sagrada e tão benéfica, não só na questão alimentar, mas no momento em que você para com a pornografia, vamos supor, você vai fazer um jejum daquilo. Você para de determinado comportamento, é um jejum. O jejum faz o quê? As células voltar a sensibilizar novamente. Elas estão dessensibilizadas para a dopamina. Então, quando você faz um jejum de determinada área, seja alimentar, seja na área de um comportamento sexual, de uma adicção, aquelas células voltam novamente. Lógico que vai levar um tempo isso, mas volta a perceber novamente. Eu tenho o vídeo mais assistido aqui no canal, de o meu jejum de 10 dias. Foi o meu primeiro jejum que eu botei realmente na internet. E aí eu fiz ele com um biólogo,
Ele era um amigo, também leitor, etc. Ele aplicava uma dieta frugívora, não sei como ele está hoje em dia. E aí, a gente fazendo o documentário, etc., jejuando, ele comentou, né, que ele também é acostumado muito em sítio, etc., e ele sempre via que na época de reprodução dos animais lá no sítio, os cachorros, etc., eles literalmente ficavam em jejum para poder reproduzir. E tem muitos relatos disso, né? O salmão faz a reprocriação dele depois de um mês de jejum, a foca peluda do Alasca. Tem muitos animais que são famosos por jejuar e reprocriar, né? O animal não sai para a caça sem jejum. Ao comer demais, a energia vem para a barriga ao invés de ir para o órgão, né? Os índios, antes de caçar, eles fazem jejum tanto. Algumas tribos também, eu cito isso também no meu livro, algumas tribos fazem o jejum antes da caçada e o jejum sexual. Por quê? Para afinar a intuição para caça. Afinar os sentidos. Você fica afinado os seus sentidos. Né? Os animais são assim, antes da caça então, de jejum, o sentido está muito mais apurado. Quer dizer, você está usando as suas melhores partes cerebrais para poder alcançar aquele objetivo, né? Então, eu percebi durante o meu tempo que a alimentação ela é extremamente importante na questão de você conseguir manter firme sem chegar ao orgasmo. O sexo com calma, né? Estômago vazio. Estômago vazio. Isso. Eu vejo muita diferença. Quanto mais eu estômago como, vazio. Pior é. Estômago vazio. Não é a questão, é vazio de tudo, né? Biólogo... eu vou comer fruta, né? Come mais cedo. Nossa. Você não consegue controlar o que você bota no seu prato, você vai controlar o instinto sexual que é mais forte do que o instinto alimentar? Não tem jeito. Uma pessoa que come junk food direto, ela nunca vai conseguir praticar isso aqui, ó. Nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir. Ela sempre vai chegar rápido. Vai ser uma atividade sexual medíocre. Essas coisas prejudicam a circulação sanguínea, o sistema vascular, o sistema endócrino, né? Sistema metabólico, que são fatores importantes para a reprodução, para o bom funcionamento do sistema reprodutor. Ou seja, o que é o pênis? É um sistema hidráulico. É um sistema que precisa chegar sangue lá embaixo, precisa chegar água lá embaixo para ele inchar. Então, se seus vasos sanguíneos estão com muita gordura sendo oxidada ali, que a gente chama de placas de ateroma, ou seja, a gente come muita gordura dos animais, a gordura trans, a gordura saturada, etc., a gordura industrializada. E o que acontece? Fica com muita gordura no sangue, com baixa quantidade de antioxidantes, porque ninguém come comida de verdade. Essa gordura vai sendo enferrujada nas artérias, oxidada, e vai grudando nas artérias e vai prejudicando, tanto é que é uma coisa muito comum ter hipertensão arterial na atualidade. Com essa alteração na pressão arterial, a circulação sanguínea vai sendo prejudicada. E os vasos, tanto é que a gente já sabe hoje em dia que o primeiro sintoma de disfunção erétil, o primeiro sintoma de doença cardiovascular, de um ataque cardíaco, é a disfunção erétil. É a lombalgia, a dor na coluna, por exemplo. Que o cara começa a entupir os pequenos vasos para depois entupir os vasos grandes, que vai para o coração. Então, eis a grande questão. As pessoas não entendem que todos esses hábitos modernos, na verdade, prejudicam o orgasmo e prejudicam o funcionamento erétil. E, obviamente, com o funcionamento erétil prejudicado, é até mais difícil você sentir prazer no ato e, obviamente, segurar o orgasmo, né? Que é o que você está querendo falar, né? Porque a gente vê, qual que é a evidência notória de quem come muito açúcar, muita gordura, ficou diabético impotente. Acabou, não tem discussão, né?